Boa tarde a todos. É uma alegria estar com vocês, nosso querido Antônio, Aníbal, Elisângela, da Associação Beneficentes Aposentados da Petroquímica. Como sugestão, eu acho que se deixar, por enquanto, só o meu microfone aberto, esse barulho de fora... Aí, melhorou. Isso. Todos estão me ouvindo bem? Só fazer um positivo. Excelente. Isso que é importante. A Elisângela também está me ouvindo bem, todos estão me ouvindo bem. É uma alegria poder estar com vocês. Sobretudo, bom, se acontecer de não ouvir alguma coisa, só fazer um sinal, eu paro imediatamente. É importante, eu imagino, estarmos juntos nessa proposta que vocês me procuraram, sobretudo agora, nesse momento tão difícil que a gente experimenta na humanidade. Um momento desafiador, um momento onde a humanidade já passou por uma epidemia, mas essa pandemia, que é uma epidemia que atingiu o mundo inteiro, nós enfrentamos em 1918. Portanto, já tem um certo tempinho, mais de 103 anos atrás, que era e foi a famosa gripe espanhola, que causou e dizimou milhões de vidas no mundo. Nós, 103 anos após isso, estamos experimentando de novo. Esse é um mundo novo, um mundo desafiador, um mundo difícil, um mundo novo no sentido desses desafios que são novos, porque nenhum de nós, no ano passado, nós estamos em setembro de 2021. E nenhum de nós, há 2 anos atrás, planejou passar por isso que nós estamos passando. Ninguém lá em 2019 para 2020, no ano novo, pensou, meu Deus, eu vou passar por uma pandemia, o mundo inteiro, as escolas vão fechar, os hospitais estarão lotados, as universidades vão fechar, os shoppings vão fechar, os ônibus vão parar, nós teremos aviões parados. Ninguém planejou isso. Mas a vida é feita de surpresas. E a maneira como nós lidamos com essas surpresas que estabelecem a nossa condição de sermos pessoas felizes ou não. Portanto, o tema do dia de hoje são atitudes positivas para que nós sejamos felizes. Mas o primeiro ponto que nós devemos entender é que a felicidade não é a ausência de problemas. Porque senão nós não seremos felizes nunca. Nunca. A felicidade é a presença da solução. Porque sempre nós estaremos cercados de problemas. Faz parte da vida. Uma ilha é um pedaço de terra cercado de água por todos os lados. E nós, no mundo que nós vivemos, nós somos um pouco da gente de todo mundo. Nós somos uma amostra do que é essa humanidade, mas cercadas de desafios por todos os lados. Eu imagino aqui, sem exceção, que todos os que estão nos assistindo agora passaram ou passam por dificuldades, já choraram, tiveram e têm problemas. Quem de nós que não teve uma dor de dente? Que seja uma dor de cabeça, uma noite mal dormida, a perda de um ente querido. Todos nós estamos sujeitos a uma depressão, a uma angústia, aos reveses da vida. Mas o que eu gostaria de começar dizendo é que isso não é uma notícia ruim, mas isso é o que caracteriza a vida em nós. Qual é a única espécie de peixe? Qual é o único peixe que nada sempre a favor da correnteza? Porque nadar a favor da correnteza é fácil. Não precisa nem nadar, né? A pessoa se joga e vai. Qual é o único peixe que nada a favor da correnteza sempre? O peixe morto. É a única espécie de peixe capaz de nadar a favor da correnteza sempre. O primeiro sinal de que nós estamos vivos é, muitas vezes, remar contra a maré. Nadar, lutar, perseverar, insistir,
Portanto, começamos hoje dizendo que as atitudes que nós precisamos tomar são importantes, que a felicidade que nós construímos não é a ausência de problemas, mais uma vez, porque as pessoas colocam na cabeça o seguinte: eu serei feliz, desde que acabei de matar a minha felicidade ali. Se eu começo a colocar demais condições, eu serei feliz, desde que todo mundo sorria para mim, todo mundo goste de mim, todo mundo me aceite, todo mundo me entenda, todo mundo me ame, todo mundo... Note que a minha felicidade depende sempre de todo mundo. E por melhor que eu seja, sempre terá alguém que não gosta de mim. Por mais santo que a pessoa seja, sempre tem alguém que é do contra. Uma situação que não é favorável, uma surpresa que nos pode pegar de sopetão, uma surpresa coletiva, como o coronavírus, a pandemia, mas uma surpresa individual, como pegar o ônibus atrasado, o carro não pegar porque a bateria arriou, chegar atrasado ao compromisso, não poder bater o dedinho na quina da cama. Então, nós somos feitos da somatória dessas variáveis. Mas o que nos mantém vivo e vivos com qualidade é o desafio. É o desafio que fez com que nós pudéssemos chegar onde nós chegamos. Para você chegar onde chegou, na idade que chegou, você tem muita história para contar. E de toda essa história que você tem para contar, muito dela está ligado à superação, à dificuldade, à luta, à paciência. Você teve momentos de muita alegria, de muita felicidade, mas também chorou algumas vezes. Mas também teve problemas, teve os seus testemunhos, as suas lutas pessoais. Então, o que eu gostaria que você entendesse é que isso não é o errado da sua vida. Talvez foi isso que fez com que você tornasse uma pessoa melhor. Então, o importante é não desanimar. Mas vamos lá. Deixa eu beber. Como eu estou com a voz um pouquinho, eu passei por um contratempo de saúde, o que faz parte. Passei por um contratempo, então tenho que parar um pouquinho para tomar água toda hora. Tudo bem? Só para dar um golinho. Estão me ouvindo? Tranquilo? Senão começo tudo de novo, sem problema nenhum. Falando sobre os desafios da vida, porque atitudes positivas são tomadas aonde? Na vida. E a vida é feita de desafios. A indústria, porque todos vocês são da indústria petroquímica brasileira, naturalmente. Mas eu peço licença para citar um pouquinho da maior indústria de pesca do mundo, que é a japonesa. Todos sabemos que os orientais têm uma tradição de comer peixe muito mais do que os ocidentais. E dos orientais, o Japão tem a maior indústria de pesca do mundo. Só para se ter uma ideia, vamos pegar um mercado de peixes no Japão, em Tóquio, e vamos compará-lo com o nosso mercado de peixe, nosso mercado municipal de São Paulo. A gente tem um mercado municipal, o famoso Mercadão, onde tem lá o pastel de bacalhau, o sanduíche de mortadela, aquelas frutas lindas, maravilhosas, que você tira foto, mas para comprar é difícil, porque aquilo custa uma fortuna, mas é um mercado famoso, o mercado nosso. O mercado municipal de São Paulo, ele é, em dinheiro, o que mais vende do Brasil. É o que mais vende, ou seja, financeiramente, o mercado municipal de São Paulo é o que mais movimenta dos mercados municipais do Brasil, o que mais movimenta dinheiro. Se nós pegarmos todo o dinheiro que o maior mercado municipal
do Brasil, que é o Mercado Municipal de São Paulo, Mercadão, comercializa em um ano, em 365 dias. Não dá. Não dá. O que o mercado de peixes do Japão, em Tóquio, comercializa num único dia. Só para que você tenha uma dimensão do valor dos peixes. Eles têm lá, por exemplo, vamos pegar um peixe atum. Eles chegam a ter atum que custa um atum. Claro, grande. Um atum que chega a custar o preço de uma Ferrari 0 km nos Estados Unidos. Eles têm atum que chega a custar a bagatela de quase $100 mil. É uma coisa extraordinária. É um mercado assim muito diferenciado. Pois estou falando sobre desafios da vida, citando a indústria de pesca japonesa. Como eles consomem muito peixe, tem uma demanda muito grande. É necessário que tenha uma oferta também grande para saciar a demanda. Então, os japoneses saem para pescar não somente no litoral do Japão, mas eles saem para o mundo inteiro. Eles consomem, por exemplo, carne de baleia, proibido hoje em dia consumir, mas são os maiores consumidores de carne de baleia, que eles alegam que é para pesquisa científica, mas a gente sabe que não é. Tem uma briga grande com o Greenpeace deles. Eles pescam o que for. Você mergulhou e está vivo, eles comem. Faz sucesso, vai custar muito. Então, eles, o que fizeram? Sai para longe, porque para você pescar muito peixe, tem que sair para longe. Uma coisa é você pescar na praia, ali com a varinha. Outra coisa é você trazer centenas de milhares de toneladas para saciar aquele mercado insaciável e caríssimo. Você tem que fazer navio e tem que ir para longe. Só que quando você pesca o peixe, você está longe, você vai voltar daqui 20 dias, 15 dias, o peixe morre, né? Entre pesca, morre. O que eles fazem? Congelam o peixe. É o que a gente faz, o fenômeno do congelador. Eles pegam o peixe e congelam. Isso é a indústria de pesca japonesa. Quando esses peixes congelados chegaram e foram lá colocados para serem vendidos, os japoneses, lembrando que muitos deles comem peixe cru, o famoso sashimi. Poucos comem frito, como nós comemos. Os peixes nobres lá são comidos crus, naquelas fatias extremamente finas, naquelas facas que cortam até pensamento. Eles colocavam um pedacinho do peixe na boca e falavam: não é peixe fresco. Tem um sabor diferente. É peixe congelado. Para nós, brasileiros, que não temos essa tradição, se o peixe está morto, se está congelado, se a coisa é a mesma coisa. Primeiro que a maioria de nós come frito ou assado, então não sente diferença se aquele peixe ele morreu há 10 dias, morreu há 20 dias, está congelado há 1 ano e meio, ou se está fresco, é a mesma coisa. Mas para a cultura nipônica, eles sabem exatamente que o peixe não é um peixe fresco. Então, aquilo fez com que o preço caísse muito dos peixes. Alguém teve uma ideia. Claro que eu estou resumindo aqui 20 anos de história. Alguém teve uma ideia. Senhora, congelado não dá. O que nós vamos fazer? Vamos desligar os freezers dos navios. Imagina navios enormes, com aqueles freezers que cabem centenas de milhares de toneladas. Desliga o freezer e enche de água salgada. A gente pega o peixe, pega vivo, não mata, joga no tanque. Joga no tanque. E traz. E só mata no dia de vender. Aí é peixe fresco. A ideia é boa. O que eles fizeram? Desligaram os freezers. Encheram tudo de água, os tanques. Pegavam o peixe. Não dava tempo do peixe morrer, já jogava no tanque. E ficavam lá 30, 40 dias pescando. Voltavam. Aí o peixe tem que tirar. Morreu, mas morreu hoje. Então é peixe fresco. Você nem congelou o peixe. Só que na hora de comer o peixe, os benditos alegavam
que aquele peixe tinha um gosto, um sabor estranho. Eu sei que isso parece loucura, mas não é. Para aquela pessoa que é extremamente hábil, eles alegavam, deixa eu pegar uma palavra aqui, que era um peixe estressado, que era um peixe que... Porque quando você pegava o peixe e colocava no tanque, o que o peixe fazia? Nada. Ele sabe que tem uma situação estranha acontecendo. Você coloca lá 35 mil, 40 mil, 50 mil peixes vivos num tanque, ele está vivo, mas ele não nada. Está tudo amontoado, está tudo quietinho. Ele está num estado de pânico. E aquilo alterava o sabor. Deixa eu abrasileirar um pouquinho aqui a história. Você já ouviu falar de pesca e pague? Sabe aquele pesca e pague? Tem uma lagoazinha, todo mundo já ouviu aqui, tem uma lagoazinha ali e te dá uma varinha e você pega lá a tilápia, você pesca o peixe e depois cozinha o peixe e come o peixe. Aquilo funciona em São Paulo. Aquilo funciona no Rio de Janeiro. Isso funciona nas grandes cidades. Se você vai para o Mato Grosso e vai falar que vai fazer um peixe desses de pesca e pague, isso não funciona. Eles vão dar risadas, vão dizer que o peixe está obeso, que o peixe não nadou, que o peixe não tem energia, que o gosto do peixe de pesca e pague é diferente de um gosto de um peixe de rio para valer. Um peixe que você come do rio, que nadou a vida inteira, é totalmente diferente de um peixe que você pescou do pesca e pague e que só ficou naquela lagoa. Isso aqui no Brasil. Agora, você imagina o maior mercado de peixes do mundo, que envolve centenas de milhões de dólares por dia. Então, eles entraram no que se chama uma sinuca de bico. Tipo, a gente está mantendo o peixe vivo, mas os benditos estão falando que é peixe estressado. Tem alguma coisa que a gente tem que mudar. Quando um teve uma ideia. Desliga o freezer. Desligaram. Enche o tanque de água. Encheram de água salgada. E dentro de cada tanque, o que os navios pesqueiros faziam? Colocavam um tubarão vivo. Quando eles pescavam os peixes e jogavam no tanque, os peixes que antes ficavam todos parados, porque eles se juntam em cada um e fica parado. Quando eles vinham um tubarão daqueles de 3 metros vindo na direção deles, eles nadavam no tanque de manhã, à tarde e à noite. E aquele tubarão que os ameaçava comer fazia com que os peixes nadavam mais dentro do tanque do que nadavam dentro do mar. Por isso, aquele tubarão, quando eles depois matavam o peixe, eles comiam, é peixe fresco. Então, o tubarão era a garantia do frescor da carne dos peixes. Eu não vou desejar a ninguém aqui que tenha um tubarão correndo atrás e te ameaçando, mas o que nos mantém vivos são os desafios e os problemas que a vida nos oferece. E a maneira como nós os superamos. Então, esse tubarão, entre aspas, hipotético aqui, que está atrás de você, e que muitas vezes chama-se problema, muitas vezes chama-se depressão. Esse tubarão pode ter, eu posso dar nome ao tubarão. Síndrome do pânico, depressão, tristeza, melancolia, problema financeiro, pandemia, perda de um ente querido, uma dor de dente, uma dor de cabeça, uma dor na coluna, uma dor aqui, outra dor acolá. É o que garante que você está vivo. O que garante que você se movimenta. O que garante que você se torne uma pessoa melhor. Por incrível que pareça, o tubarão, que é o símbolo da morte no lugar certo, pode ser a garantia de vida dos peixes, pelo menos naquele instante. Então, as nossas atitudes perante a nossa vida nos capacitam a nos tornarmos
pessoas melhores e automaticamente mais felizes. Por isso também que o importante na vida nunca foi o que está acontecendo com você. Não estou diminuindo o que está acontecendo, mas você vai entender por que eu estou falando isso. Importante na vida não é o que aconteceu, é o que você acha que aconteceu. Importante na vida não é o que está acontecendo, é o que você acha que está acontecendo. Porque talvez não esteja acontecendo nada, mas se você achar que está acontecendo alguma coisa, se eu colocar na cabeça, por exemplo, se eu colocar na minha cabeça que eu estou sendo perseguido, eu estou sendo perseguido, estou sendo perseguido, estou sendo perseguido, eu vou viver correndo. Eu vou dormir como um perseguido, acordar como um perseguido, contar histórias de perseguido. Se eu colocar na cabeça que tudo que eu faço dá errado, que eu nado e morro na praia, tudo que eu fizer, de certa forma, mesmo dando certo, eu não vou entender que deu certo. Porque eu só percebo e tenho percepção para aquilo que eu estou esperando, para aquilo que eu estou aguardando. Como num ponto de ônibus. Se eu estou num ponto de ônibus, não precisa ter ônibus. Mas se você olhar para mim, você sabe que no ponto de ônibus, eu estou esperando o quê? Avião? ET? Estou esperando o ônibus. Se você me encontra no aeroporto, o que eu estou esperando no aeroporto? O submarino? O petroleiro? Ou o avião? Se você me encontra numa estação de trem, não precisa ter trem. Mas qual a chance que eu tenho de encontrar um petroleiro na estação de trem? Um avião, um submarino? Encontrar o trem será somente questão de tempo. Então, muito do que nós encontramos na vida é porque, sobretudo, nós estávamos no ponto, esperando. E o que faz com que estejamos esperando são os nossos pensamentos. Pensamentos, tudo começa no pensamento. Tudo. Um assalto a banco. Vamos pegar uma coisa ruim aqui. Um assalto a banco nunca começa no banco. Nunca. O assalto a banco termina no banco. Mas ele começa no desejo. Na mente de quem planejou o assalto. Puxa vida, eu gostaria de assaltar um banco. Ele tem que planejar, ele tem que pensar, ele tem que tomar atitudes, tem que chamar os parceiros. A última coisa do assalto é o assalto. Então, assaltar um banco ou salvar a humanidade, pegar aí dois opostos, começa sempre por uma atitude mental. A atitude mental gera uma ação. Uma ação. Ou vai assaltar o banco, vai fazer alguma coisa, ler um livro. Antes de ler o livro, você precisa ter a intenção, o desejo de lê-lo. Depois você pode ter a atitude de manipulá-lo e ler. Então, a intenção, fruto do pensamento, gera uma atitude. E intenção e atitude transformam o nosso destino. Por isso, sem medo de errar, nós somos o resultado dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Uma empresa, uma grande empresa, quando ela fale, ela não faliu por causa de um negócio mal feito. É muito raro uma empresa com patrimônio de bilhões de dólares falir por causa de um negócio mal feito. Eu desconheço uma empresa que faliu por causa de um negócio mal feito. Uma empresa grande. O que falha uma empresa é uma sucessão de negócios mal feitos por um longo período. O que faz crescer uma empresa também não é um negócio bem feito e transformar essa empresa que não tinha nada numa das maiores empresas do mundo. Isso não existe. É uma sucessão de negócios bem feitos. Uma vida destruída, uma vida infeliz, não é infeliz por causa de uma coisa. Claro, existem as grandes tragédias e testemunhos, como a perda de um filho, que todos nós estamos sujeitos e que não deixa de ser uma tragédia
inestimável. Sepultar um filho é como sepultar a própria alma e prosseguir vivendo. Uma prova enorme. Eu considero a maior prova que alguém pode passar. Mas nós passamos por outras provas, a maioria de nós. E não é uma prova ou duas provas que transformou a vida de alguém numa vida de infelicidade, mas é uma sucessão de situações que se repetem pelas atitudes que muitas vezes não mudamos, pelos pensamentos corretos que deixamos de ter. Por isso, se você continuar fazendo o que sempre fez, você está fazendo o que sempre fez porque está pensando sempre da mesma maneira. E se você continuar fazendo o que sempre fez, continuará sempre obtendo a mesma coisa. Para obter algo diferente, é necessário fazer algo diferente. E esse algo diferente, para construir a felicidade que eu almejo, eu vou ter que tomar através de atitudes, filhas dos pensamentos, muitas vezes no mundo de pandemia, no mundo de depressão, no mundo de síndrome do pânico, mas eu vou me reinventar. Eu vou buscar uma solução, um caminho. Lembrando, problema não é ter problema. Problema é não ter solução para eles. Aí você tem um problema. Imagine que eu tenha 10 prestações para pagar amanhã, de 10 apartamentos. Puxa vida, 10 prestações de 20 mil reais cada uma. É um problema, é ou não é? Se eu não tiver o dinheiro, é. Mas se eu tiver dinheiro para pagar 10 prestações de 20 mil reais cada uma, não é problema, senão porque eu estou muito próspero, muito rico, por sinal. Então, problema não é problema. Problema é você não ter solução para eles. Porque eu lembro do início aqui da nossa conversa. Nós sempre teremos problemas. Cuidado com essa armadilha. Porque tem gente que está fazendo tudo certo, enfrenta um problema, fala, ai, mas o que eu fiz de errado para ter esse problema? Nada, você só está vivo. Você não fez nada errado. Você está vivo. E estando vivo, tem hora que é convidado a nadar contra a correnteza. Tudo bem até aqui? Alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Fique em paz. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Mais uma vez, todos estão me ouvindo bem? Ok. Posso continuar? A questão é que, para mudar as nossas atitudes, o tema não é atitudes positivas, para mudar as nossas atitudes, atitude nunca é causa. Atitude sempre é efeito. Por exemplo, dor de cabeça. Dor de cabeça nunca é causa. Dor de cabeça sempre é efeito. De uma causa que eu posso até desconhecer qual seja, mas que ela existe, eu a conhecendo ou não. Dor no pé, dor na coluna, qualquer doença, qualquer uma. Escolha qualquer uma. Toda doença nunca é causa, sempre é efeito. E eu não conhecer as causas não quer dizer que as causas não existam. Então, as atitudes, elas nunca são causas. Elas sempre são efeitos. Qual é a causa das atitudes? O nosso pensamento. Então, eu tenho que aprender a mudar o pensamento. A questão é que nós fomos ensinados a pensar de maneira errada e negativa. E se eu penso de maneira errada, eu encontro o quê? O erro. Se eu penso de maneira negativa, eu encontro o quê? A negatividade. Por isso que a maioria das pessoas hoje, muitas pessoas, perdão, não a maioria, são pessimistas. Porque eles foram treinados para aquilo ali. Eles foram treinados. Vamos pegar, por exemplo, um jovem de 18 anos que passou no vestibular. Estou pegando uma coisa que deu certo. Ele prestou vestibular e ele passou no vestibular. Deu certo. Quando ele vai olhar o resultado da prova do vestibular, ele não sabe que passou ainda. Ele vai olhar o resultado da prova,
Quando ele olha na lista lá, ele olha, e o nome dele está na lista dos aprovados. Deu certo, aprovado. Ele olha e diz, eu não acredito. Ele não acredita. Não pode ser verdade. Meu Deus do céu. Não, deixa eu olhar de novo. Ele duvida. Por que ele duvida? Porque deu certo. E se deu certo, é porque tem alguma coisa errada acontecendo. Deixa eu olhar de novo. Ele olha de novo. Quando ele vê que ele está aprovado mesmo, ele fala, meu Deus, me belisca. Porque eu estou sonhando, não pode ser. Agora vamos pegar a história ao inverso. Ele não passou no vestibular. Ele reprovou. Ele vai procurar o nome dele na lista dos aprovados, ele não acha. O que ele faz? Eu não acredito. Eu não acredito, não pode ser. Na hora ele acredita. Ele faz o quê? Também prestei só por prestar. Ou fala o quê? Eu sabia. Por que ele sabia? Porque estava esperando. Tem gente, vamos pegar um outro exemplo aqui. Tem gente que bateu o carro bateu, capotou, deu um desastre, mas ele saiu vivo, graças a Deus. Saiu vivo. Primeira atitude dele, ao colocar os pés para fora da ferragem do carro, é falar, eu sabia. Bem que eu senti que um negócio ruim ia acontecer. Você percebeu que quando é desgraça, geralmente a maioria sabe? Nunca é surpresa. Sempre é desgraça. Nunca alguém tem um problema acontecendo, a pessoa fala, nossa, mas eu jamais pensei que apareceria um problema na minha vida. Não, ele sempre sabe que ia acontecer. Por que ele sabe? Porque ele estava esperando aquilo ali. E por que ele estava esperando? Porque nós fomos ensinados a pensar errado e pensar negativamente. E quanto mais negativamente eu penso, mais negatividade acontece na minha vida. Por exemplo, deixa eu ver aqui, doença. A pessoa negativa, qual que é a palavra que expressa negatividade? Não. Posso ir ali? Não. Estou negando. Não é negativo. Posso ir? Não. Mamãe, posso ir passear com seu amigo? Não é a palavra mais clara da negatividade. Como sim é da aprovação. Posso dormir agora? Não. Posso levantar? Não. Quando a pessoa ela é uma pessoa negativa, ela não fala de saúde. Ela fala de doença. Não, Camolese. Mas eu não quero ser doente. Qual é a palavra que tem na sua frase? Doente. Você fala, não, mas eu não quero ser doente. Aprenda uma coisa. O cérebro humano, quando nós usamos uma frase com a palavra não, e esse não está na primeira, segunda ou terceira palavra, o nosso cérebro corta a palavra não e pega o resto. Vamos testar? Com a frase, eu não quero ser doente. Ou no início ou no final. Eu não quero. Corte o não. O que sobra? Eu quero ser doente. Eu não quero ser infeliz. Corte o não. O que sobra? Eu quero ser infeliz. E quanto mais eu falo que eu não quero doença, mais a doença aparece. Quanto mais eu falo que eu não quero problema, mais problema aparece. Vamos testar para ver se é verdade o que eu estou falando? Porque talvez eu possa estar errado. Eu peço licença para testar com você. Vou falar uma frase com a palavra não para ver se o seu cérebro obedece. Preste atenção. Eu, Estevão Camolese, não quero... Olha, eu usei a palavra não, estou fazendo até o gesto aqui, para você não ter dúvida. Eu não quero que você pense numa melancia vermelhinha por dentro. Sejam honestos. O que vocês pensaram? No abacaxi?
Na bendita, não vou falar maldita aqui, na bendita melancia vermelhinha. O seu cérebro corta o não e pega a melancia. Você fica com a melancia e, se brincar, ainda tem gente que vai ter vontade de comer melancia quando eu terminar aqui a live. É ou não é? Vamos fazer de novo? Vamos com outra coisa. Deixa eu ver. Eu não... Olha a palavra, eu estou aqui sendo enfado. Eu não quero que você pense. Tem gente que já fica no quê? No quê? O cérebro não obedece. Eu não quero que você pense numa rosa branca. O que é que vem na sua mente? A rosa branca. O cérebro corta o não e pega o resto. Então, quando eu falo, eu não quero ser infeliz, o que eu estou falando? Corta o não. Eu quero ser infeliz. Eu não quero viver sozinha. Minha filha, você está falando de solidão. Eu quero viver sozinha. Eu não quero dever. Você corta o não, aparece boleto na sua casa que você nem sabe onde apareceu aquilo ali. Parece de geração espontânea. Mas, Camolese, então, o que é que eu vou falar? O que você quer. Não o que você não quer. Então, em vez de falar, eu não quero ser doente, fale de saúde. Eu quero ter saúde. O cérebro, ele, quando você é positivo, não corta nenhuma palavra, ele não corta o quero. Eu quero ter saúde, em vez de falar doença. Em vez de falar de dívida, não fale que você, eu não quero ter dívida. Corta o não, fica com eu quero. Você vai falar de prosperidade. Eu quero ser próspero. Eu não quero viver sozinha. Troque. Eu quero ter um grande amor na minha vida. Olha que lindo. Então, veja que você tem que pensar positivamente. Isso são atitudes positivas. E isso é científico. Você viu a história da melancia aqui que eu fiz. Não foi combinado com vocês aqui. Quando eu falo, não pense numa grama verdinha. Não pense num estádio. Não... O estádio vem na sua cabeça. A grama verde, a melancia, a rosa branca. Então, ser positivo. Atitudes positivas são importantes. A maioria toma atitudes negativas. Outra coisa que nós fomos treinados para pensar o mal, pensar que vai dar errado. Eu nasci no interior do estado de São Paulo, numa cidade chamada Votuporanga. Fica perto de uma cidade, 80 quilômetros, chamada São José do Rio Preto. Fica perto de Fernandópolis, mais ou menos em Santa Fé do Sul, perto de Rio Preto. Sou do interior, portanto, eu sou paulista. Quando eu era criança em Votuporanga, nós morávamos numa casa muito modesta, de aluguel, atrás de um açougue. E tinha um corredor muito grande. E eu brincava no quintal, naquela época, ainda filho único, brincava de carrinho. E minha mãe estava lá nos chamados afazeres domésticos. E para sair de casa tinha um portão, só que esse portão era baixinho, era um portão que eu, com 6 anos de idade, pularia com muita facilidade. Eu ficava brincando no corredor e tinha um portão. Minha mãe, que estava fazendo outras coisas, eu só via minha mãe falando, menino, não vai para o portão, porque o bicho vai te pegar. Só tinha coisa ruim no portão. Não vai para o portão, que o bicho vai te pegar. Minha mãe falava que tinha em Votuporanga um homem que carregava um saco nas costas. Era o famoso homem do saco. Não sei se vocês já ouviram falar, mas era o famoso homem do saco, morava em Votuporanga, segundo minha mãe garantiu para mim. E eu acreditava, por ser minha mãe, piamente naquilo ali. Minha mãe falava que o homem do saco pegava a criança, colocava a criança no saco, ele carregava nas costas e roubava a criança. Até hoje, eu tenho trauma e pavor de Papai Noel. Eu vejo Papai Noel, eu lembro do homem do saco, da minha mãe que já morreu, de Votuporanga, do portãozinho. Era só coisa que não dava certo.
Minha mãe nunca falou, vai lá pro portão, meu filho, enfrentar a vida, conhecer o mundo, ganhar o universo. Não, se eu for, eu vou ser sequestrado e por um homem do saco. Tudo dá errado. Pegue, por exemplo, música. Vamos pegar uma coisa inocente. Perdão. Música para criança, gente. Música para criança. Você já viu como é música para criança? Deixa eu lembrar aqui algumas. Tirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Ou seja, ele já é matador de animal quando é criança. A canoa virou, vou deixar ela virar. Ele vê a canoa virando, o povo se afogando, e ele faz o quê? Canta. A música pode até começar bem. Marcha, soldado. Começou bem. Marcha, soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso para o quartel. Já tem um problema. O quartel pegou fogo, é só desgraça. Quem faz música para criança não é que não gosta de criança, odeia criança. Eu lembro de uma que a minha avó cantava, samba lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada, sempre alguma desgraça acontece. Sempre. A barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata. É mentirosa. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. O sapo é porco. Sempre alguma coisa errada. O boi da cara preta, tadinho. O boi da cara preta, é isso? E a mamãe foi para a roça e o papai foi trabalhar e a criança ficou sozinha. Coitada. Exatamente. Porque vamos pensar o seguinte, a criança está lá, uma pessoa canta, boi, 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 bem lembrado, boi da cara preta, pega essa criança tem medo de cara, o papai foi para a roça e mamãe foi trabalhar. Quem é que está cantando? Ele já está na mão do sequestrador ali, não sei se você percebeu, mas quem está cantando já é o Satanás. É uma coisa que não dá certo. E é música para criança. É música para criança. É assim. Eu lembro, voltando em Votuporanga, nós íamos para o supermercado, que era o tal do armazém. Atravessávamos uma praça chamada São Bento. Quando eu ia no supermercado com a minha mãe, imagina, pequenininho, 5 anos, pendurado quase pela mão, caminhando com ela. Em Votuporanga, tinha aquela época, na década de 60, vocês aqui, a maioria, tudo cidade grande, mas tinha em Votuporanga no interior, acampamento cigano. Os ciganos paravam perto das praças, nas praças com aqueles carros e montavam umas barracas do lado dos carros. Vocês já ouviram falar disso? No interior isso é comum. Os ciganos montavam aquelas barracas, aquela coisa, e ficavam lá, os ciganos, cigana. Era o tal do acampamento cigano. E eles ficavam lá de cidade em cidade, ficavam lá uma semana, um mês, um ano, um dia. Quando eu passei com a minha mãe olhou e falou, olha a cigana, olha a cigana. Eu não sabia o que era cigana, eu levava para cima, com 5 anos de idade. Minha mãe mostrava a cigana, olha a cigana lá. E ela falava o seguinte, cigano rouba criança. Tinha aquela história que cigano rouba criança, que ninguém sabe quem inventou, ninguém sabe quem espalhou, mas no interior, na década de 60, tinha aquela história que cigano roubava criança. Ela chegava e dizia, olha o cigano lá, olha a cigana. Se ela te roubar, nunca mais você vai ver mamãe. Quando minha mãe falava aquilo para uma criança de 5 anos, meu coraçãozinho já, ataque cardíaco velha, já batia. Aquilo o coração de... Minha mãe tirava a mão dela da minha e me empurrava pelas costas e falava, vai com a cigana. Porque se você for com ela, nunca mais você vai ver mamãe. Eu caía num pranto, num choro, grudava na perna dela com todas as minhas forças, ela batia na minha cabeça, olhava para as amigas dela e falava, esse menino não me larga de jeito nenhum. Esse menino me ama. Esse menino... Era a maneira que tinha de ensinar. Então, tudo, de música infantil aos outros ensinamentos, dá errado. Tudo. Criança que corria de... Por que eu estou falando de criança? Não, calma, mas eu sou uma pessoa adulta. Você está falando para pessoas adultas, aposentadas, psicologicamente.
Você é o resultado de todas as experiências que você teve em cada dia da sua vida. E acredite em mim, as que mais formaram a sua personalidade está justamente nessa fase que eu estou citando, a fase de criança, onde nós podemos, inconscientemente ou conscientemente, dependendo do grau do problema, carregar traumas mal resolvidos. Então, não estranhe de eu falar de crianças. Eu estou citando as crianças, mas tendo a certeza que eu estou falando para adultos. Por isso, essa maneira que tinha-se de lidar acaba formando o nosso caráter. E a pessoa começa, graças a isso, a esperar o que está dando errado. A criança está correndo. O que a mãe falava? Menino, para de correr. E a criança vai para lá, vai para lá. Menino, você vai cair. Aí vem a maldição da mãe. A mãe jogou a praga. Você vai cair. A mãe ainda pega o dedinho, aquela varinha. Você vai cair. Você vai cair. O menino vai e cai. Porque quem está correndo demais, criança, não tem um equilíbrio bom, o menino vai lá e cai. Volta toda arranhada, ralado e chorando. E volta para quem? Para o colo da mãe que profetizou a queda. Que é o amor da vida dele. Ele volta para ela, a mãe o abraça. Eu não falei. Eu não avisei. Quem muito ri, acaba chorando. E a gente inconscientemente pensa, meu Deus, minha mãe nunca mentiu para mim. É o amor da minha vida. Eu saí de dentro dessa mulher. Ela morreria 1000 vezes para que eu pudesse viver mais um dia, pois ela falou que quem muito ri acaba chorando. Quem está andando vai cair. Passam-se 50 anos, a mãe já morreu, a pessoa envelheceu, e algo começa a dar certo. Talvez um novo amor. E a pessoa é uma pessoa surpreendente, mas aí ele se lembra da mãe. Quem muito ri acaba chorando. Meu Deus, isso vai dar errado. Isso não vai dar certo. E, mesmo que fosse para dar certo, pensamentos geram ações. Ações geram destino. E eu faço, pelas minhas atitudes, dar errado. Meus amigos, tudo bem? Tranquilo? Porque só eu estou falando? Perdão, porque eu estou com um pouquinho de dificuldade na voz. Para concluir, para depois também abrir aqui um pouquinho para perguntas, para a gente trocar ideias, se vocês quiserem, naturalmente. O importante na nossa existência é entender que toda história pode ser mudada e que sempre é tempo de aprender algo novo. Importante é a gente identificar as armadilhas, identificar as situações, entender que problemas existem e que eles acontecem porque tiveram causas e condições para que pudessem acontecer, particulares em situações pessoais ou em grandes situações como uma pandemia, por exemplo, falando novamente do coronavírus, da pandemia que a gente está enfrentando, se Deus quiser, já estamos no final dela. Deus permita que sim, não veja a hora disso acabar. Nós precisamos entender que se eu mudar os meus pensamentos, se eu começar a falar o que eu quero em vez do que eu não quero, se eu começar a ter atitudes positivas e ser proativo, não é somente desejar o bem, é fazer o bem. Muito do nosso sucesso, seja financeiro, seja religioso, na área da espiritualidade, da sua fé, na área amorosa, dos relacionamentos, vem de você fazer o que deve ser feito. Porque se eu só faço quando estou com vontade, é isso que separa os adultos das crianças. Criança tem vontade de brincar e está brincando. Se você para ele de brincar, ele chora. Porque ele não quer fazer tal coisa, ele quer fazer essa coisa. O adulto não. Ele tem que ser disciplinado, por isso que a disciplina é a mãe de todas as virtudes. Fazer o que deve ser feito. Algumas vezes rindo.
mas outras vezes chorando. Se você insiste nessas atitudes positivas e torna-se uma pessoa proativa, independentemente das situações que você enfrentar, você vai vencer. Existem, para concluir, alguns tipos de caçadores de leão. No Brasil não tem leão, mas na África tem. E existe essa profissão, ela é muito ilegal na África, mas existe também a caça legal de leões. Existem dois tipos de caçadores de leões, sobretudo os da clandestinidade. Os que vão para matar, fazem aquele safari, geralmente são pessoas muito abastadas, com muito dinheiro, e compram lá no Zâmbia, lá no Congo Belga, no antigo Zaire, que agora chama República do Congo, em determinados locais que tem leões, eles compram uma autorização para matar um leão, pagam $100 mil para matar um leão, vão, matam, tiram foto do lado, então tem uns que vão para matar. Mas a grande maioria dos caçadores de leões vão para pegar o leão vivo. O leão vivo. O leão, quando é pego vivo, caiu na armadilha. Ele é colocado na jaula. Um leão selvagem. Quando é colocado na jaula, ele é literalmente um animal selvagem. É o chamado rei da selva. Ele urra, ele grita, ele ruge na linguagem dos leões. O som do leão é o rugido. Ele ruge. E naquela jaula que ele é colocado, ele anda de um lado para outro, de um outro para um. Não sei se você já chegou a ver leão em jaula, pelo menos em filme, aquela jaula pequena que ele anda para um lado, anda para o outro, anda para o lado, anda para o outro, anda para o lado, anda para o outro, anda para o lado, anda para o outro. Na primeira semana, um leão, ele, se você colocar carne na jaula, morrendo de fome, ele não encosta na carne. Se você colocar água para o leão, que foi enjaulado na primeira semana, ele não bebe água. Ele anda. Ele vai de um lado para outro, de outro para um, de um para outro, de outro para um. Tanto que no primeiro mês, um leão selvagem, que tinha o brilho dos olhos, quando é enjaulado, ele perde de 30% a 50% do peso. Ele fica pele e osso. Porque ele tem, na linguagem dos caçadores de leões, o brilho nos olhos. Ele tem a memória do frescor da relva batendo em sua juba. Ele tem a memória dos instantes de liberdade, de correndo pela selva, dos momentos de caça, das emoções, da sua companheira. Isso, depois de uma semana, para não morrer de fome, ele come um pouquinho de carne e bebe um pouquinho de água. Isso dura, para os leões, 6 meses. Depois de 6 meses, dizem os caçadores de leões, o leão perde o brilho dos olhos. E depois que perde o brilho dos olhos, nunca esse leão é vendido para circo. Porque ele não serve, segundo os caçadores de leões, sequer para fazer gracinha em circo. Esse é o leão que vai para o zoológico, que só anda se for cutucado, que não tem mais alegria, não tem mais esperança, não tem nada. O leão, depois disso, está vivo, mas é uma sombra do que foi. O homem, no sentido de raça humana, homem e mulher, é o único animal de todo o reino animal que é capaz de recuperar 100% o brilho dos olhos. Um leão, se você tentar recuperar, você até pode, um pouco, mas nunca mais ele será sequer parecido com aquilo que ele era. Mas a raça humana, não. Você é capaz de pegar alguém que passou por traumas profundos, por uma história de vida extremamente difícil,
carregando cicatrizes extremamente profundas e dolorosas, e torná-lo feliz, sem negar os seus testemunhos, sem negar as suas noites mal dormidas, sem negar os seus momentos de angústia, sem negar as suas dores. Porque você, sejamos honestos, não é só as portas que se abriram, as pessoas que te amaram, os sorrisos nos rostos que sempre te receberam, os braços abertos que te acolheram. Você é, muitas vezes, o resultado das portas que se fecharam quando mais você precisava atravessá-las, de rostos que foram virados quando mais você precisava de consideração e atenção. Muitas vezes você é o resultado não das mãos que te socorreram, mas dos braços que se cruzaram quando mais você precisava de ajuda. E superando todos esses momentos difíceis, essa hora aziaga, essa hora problemática, você tornou-se o que é, com as suas histórias, com as suas cicatrizes, com os seus desejos, com as suas vontades, com os seus erros, com os seus acertos. E tudo isso deu quem você é hoje. E essa pessoa que é hoje está num processo de mudança. O que você é hoje nunca é a sua sentença final. Talvez seja, no alvorecer da vida, muitas vezes o grande momento de despertar. É isso. Muito bom, acho que você atendeu bem o requisito que foi colocado. Muito obrigado, Camões. Vamos ver se alguém tem alguma colocação. Eu tenho uma colocação para fazer. Eu acho que nós temos que distribuir um saquinho de papel de chocolate. Bom, Camolese. Oi, quem está falando? Ah, o Antônio. Ok. Obrigado. Bom, primeiro, parabéns. Uma mensagem bastante marcante, né? E agora eu vou fazer uma pergunta que talvez eu misture algumas coisas para saber um pouco da sua história, né? Tá. Em todo esse comportamento, você citou uma série de armadilhas na vida que faz com que a gente até tenda à negatividade, né? E sei também, né, que você era um amigo e um dos discípulos do Chico Xavier, né? Como que você vê a influência da religiosidade no sucesso numa vida normal das pessoas? Ou como você vê essa influência, se é que você vê com muita influência em resultados? Claro que, Antônio, em matéria de fé, cada um se revela por si mesmo. O que eu sempre busquei na vida não foi religião, mas a espiritualidade. A religião é o rótulo, a espiritualidade é o conteúdo. Imagina uma garrafa de Coca-Cola, aqui para ficar bem claro. A religião é a garrafa, o vidro. A Coca-Cola é a espiritualidade, ou seja, o principal nunca é o que está por fora. Na área da espiritualidade, o principal nunca é o que você vê. Porque os nossos olhos nos podem enganar, nós podemos achar uma coisa e achar errada. Mas na espiritualidade importa o que você sente, não o que você vê. Portanto, quando eu convivi com o nosso querido Chico Xavier, que já faleceu, tem 18 anos,
Inclusive, foi no dia do pentacampeonato do Brasil, quando o Brasil tornou-se pentacampeão, foi exatamente nesse dia. Se eu não me engano, foi 30 de junho de 92, não é isso? 1992. Chico Xavier foi um homem à frente do seu tempo. Como foi Madre Teresa de Calcutá, como foi Irmã Dulce na Bahia. Eu tive a felicidade de conhecer Irmã Dulce na cidade do Salvador. Fui na instituição dela, eu sempre fui uma pessoa que gosto de tudo ligado à espiritualidade e tive a felicidade de conhecer a Irmã Dulce na cidade de Salvador, há muitos anos, na cidade de Salvador, há muitos anos atrás, fui na instituição dela, conheci e convivi com o nosso querido Chico Xavier. Todos sabem que eu tenho muitas coisas dele, inclusive, lá no meu gabinete, vocês viram lá as roupas do Chico e tudo. Chico Xavier foi um homem muito à frente do seu tempo. E ele era um homem que eu gostava muito, porque, primeiro, nunca ele julgou ninguém. Ele é à frente do seu tempo, porque ele morreu há 18 anos atrás. Mas se você pegar hoje nas mídias sociais, no Facebook e no Instagram, nós encontramos muito o quê? Pessoas julgando as outras. Não é assim? Julgando as outras, nós encontramos confusão, briga, naqueles grupos de WhatsApp da família. É um julgando o outro, brigando, xingando. É ou não é? Você pega, eu sempre falo, até brincando, que grupo de WhatsApp da família é invenção do Satanás. Porque começa bem, mas depois parece que o mal domina aquilo, eles brigam, xingam. E parentes que não se viam, mantinham contato, pelo menos de longe, agora não vão nem no velório do outro. Então, Chico nunca julgou ninguém. Ele era um homem que tinha, assim, uma tranquilidade muito grande, convivia com tudo e com todos de uma maneira, assim, muito tranquila, e ele amava a vida. Uma vez eu estava com ele, na casa dele, e eu estava assistindo dar entrevista para uma rede de televisão que não existe mais, chamada TV Manchete. Não sei se os amigos lembram dessa televisão, mas chamava-se TV Manchete. A sede dela ficava na zona norte de São Paulo. Ele estava, o Chico, dando entrevista na casa dele, a rede Manchete de televisão, hoje não existe mais, estava lá filmando. Ele estava no quintal da casa, sentado embaixo de uma árvore, dando entrevista para o repórter. Dando entrevista, falando sobre as questões lá que o repórter perguntou. De repente, bateu um vento, não forte, um vento comum, fraquinho, e uma folha caiu da árvore, que é um processo perfeitamente natural, e caiu no colo dele. No colo dele. Ele parou a entrevista, como se não tivesse entrevista mais, e pegou aquela folha. Ele começou a olhar a folha. Se você visse o carinho, o amor, isso no meio da entrevista, o amor que ele olhava uma folha. Tem tantas folhas no chão, né, onde a gente passa. Ele pegou aquela folha, os olhos dele encheram de lágrima. E ele disse, meu Deus, falando com ele mesmo. Só que naquele pensamento em voz alta, onde todos escutaram, meu Deus, como a vida é bela. Uma folha que cai de uma árvore, observada com os olhos da fé, pode ser tão linda quanto uma página de Shakespeare, e abraçou a folha e começou a chorar, de felicidade. Então, que homem é esse que é capaz de pegar uma folha e contemplar numa folha a beleza e a grandeza da própria natureza, contemplar numa rosa como se estivesse vendo a assinatura de Deus na criação? Isso me atraiu demais. E fez com que eu o tornasse dele um grande admirador. E verdadeiramente tive uma convivência com ele. Nossa diferença de idade era extremamente grande, mas eu, a partir do momento que o conheci, cada 4 meses ia até Uberaba para poder encontrá-lo, ficar na casa dele, escutar os casos dele. Mas isso daí, Antônio, nós encontramos também nas várias religiões. Por exemplo, imagine a alegria que não deve ter sido, há 800 anos atrás, as pessoas terem convivido com Francisco de Assis. Imagina a vida de um Francisco de Assis. Imagine a vida do Santo Antônio de Pádua. Tanto que eu fui para Assis, passei um tempo em Assis. É fantástico. Francisco de Assis conversando com o lobo. O lobo
quando estava na cidade de Gubi ameaçando as pessoas demais. E ele chega e fala, qual que é o problema? Fala, um lobo. E o lobo está comendo ovelha. Lobo que come ovelha, para comer criança é um passo. Ele disse, onde é que está o lobo? Ele disse, na ponte. Ele foi, esse episódio aconteceu em Gubbio, na Itália. Ele foi, encontrou o lobo e conversou com o lobo. Como alguém conversa com o lobo? Falando italiano? Falando francês, como São Francisco falava? Ele conversou com a linguagem do amor, que é a linguagem universal. O amor, ele é compreendido em todas as línguas, porque ele tem uma vibração característica que acompanha as palavras de quem o está usando. Ele olhou para o lobo e disse, e chamou de irmão lobo. Não faça isso. Eu sei que você está com fome, mas eu também tenho fome. Francisco era muito magro. Então ele olha e fala assim, se você se comportar, eu prometo que eu divido o meu alimento com você. E eu darei parte do meu alimento para você. E o lobo, então, conta a tradição que entendeu o que Francisco disse. Não porque o lobo entende italiano, mas porque, como animal, ele entende como nós, que somos animais, a linguagem do amor é tão bom ser amado. Nós sabemos quando somos e quando não. E quando não, desejamos ser. E ele entra na cidade com o lobo, que conta a tradição, tornou-se um cordeiro brincando com as crianças e viveu todo o resto da sua vida ao lado de São Francisco, tanto que na igreja está lá o corpo de Francisco e também do lobo, que ele chamou de irmão lobo. Quem é o lobo? O lobo são os desafios da vida, que nós podemos brigar com eles, ou podemos transformá-los em experiência. E aquilo que deveria nos prejudicar acaba nos tornando ainda melhores. Mas, com certeza, meu querido Antônio Chico Xavier foi e sempre será uma influência muito, eu julgo, positiva para mim. Tive uma felicidade muito grande de poder conhecê-lo. Sérgio, você ia fazer uma colocação? Sérgio é o vice-presidente da ABAP. Sérgio. Como que é? Não entendi. Não, você ia fazer uma colocação. Sim, eu tenho uma colocação para fazer. Bom, muitas coisas que você falou com relação a ciganos, né? Eu, até minha juventude, minha infância, eu morei muito no interior, né? Morei em umas 20 cidades, né? Em vários estados. E, então, vivi culturas bastante diversas. Eu vivi essas coisas de cigano, né? Que cigano ficava vendendo tacho de cobre, eles diziam isso, né? Então, eu vivi um pouco disso, né? Entendo o que você falou. Não quero demonizar minha mãe, porque eu tenho que entender primeiro o que ela viveu, a carga emocional que ela trouxe da vida dela, né? As coisas que ela viveu. E isso realmente acontecia, isso, né? De falar com o homem do saco, ou não sei quem da vida, ou cigano. Mas era uma questão de uma época, de um momento, né? Vivia isso, a gente tem que considerar isso. E eu não quero botar meus traumas aqui em cima somente da minha mãe, né? Não quero demonizá-la aqui, minha mãe. E como eu acho que todas as mães, mãe é tudo igual, né? Só muda de endereço. A outra coisa que você falou, que eu acredito, né? Que até tem um livro do Napoleão Hill, né? Escreveu lá na primeira metade do século passado, que é a atitude mental positiva, e ele fala da atitude mental positiva, atitude mental negativa, né? Que eu acho que a coisa tem uma influência muito grande no que você... Premonição, né? Como você fala, assim, eu estou achando que vai dar errado, vai dar errado, né? Agora, eu gostaria de saber a parte disso, né? Eu acho que isso eu acredito também,
Isso, hoje se fala muito, algumas culturas, né, falam que o homem é uma mente num corpo, né? E aí vem uma relação aí com espiritualidade, essa coisa de encarnação, né? Tem uma correlação um pouco em cima disso, mas não é tema aqui para a gente ficar discutindo isso. Mas se fala muito, hoje, como se diz assim, na física quântica, né? Que hoje o mundo está interligado, que na realidade tudo é uma questão de você pensa antes de você materializar qualquer coisa, você primeiro pensou nela, né? E aí depois você materializa. Isso tanto num fato, num acontecimento, quanto numa questão física mesmo, né? De materializar uma questão física. Gostaria que você, se você pudesse, falar alguma coisa com relação a isso, não só na positividade, né? Como lá falavam no Rio, lá na mentalidade positiva e a mentalidade negativa, né? Que você atrai as coisas. Isso mas eu queria ver se o que você teria para falar um pouco assim em relação ao positivismo, né? De uma atitude mental positiva com relação à física quântica que se coloca muito hoje, está muito em voga, né? Tem muita discussão em cima disso, até em função de toda a teoria física aí, de Maxwell, Einstein, né? Que se coloca isso, massa, energia, tempo, se confunde muito isso, e se fala muito nessa questão que está tudo interligado, né? E o presente com o futuro, né? Não sei se fui muito extenso, se fui muito profundo aqui na minha questão. Posso responder? Sim. Tá ótimo. É porque agora muitos microfones estão abertos e eu ouvi você. Aníbal. Então. Eu ouvi algumas coisas do que você falou. Bom, na física tradicional, nós estudamos. Qual que é a física tradicional? Nós temos a física que estuda mecânica, estuda velocidade, estuda a geometria, que também é da matemática, mas física e matemática andam juntas. Mas a física clássica, a física clássica, né? Não, isso, a física clássica. A física quântica estabelece que, além do que os nossos olhos percebem, além do que os nossos graus de percepção entendem, existe como se, eu vou usar aqui uma palavra, laços invisíveis nos pudessem unir. Como se fosse, por exemplo, tudo estando interligado. E o exemplo que eles dão, mais clássico, é o bater das asas de uma borboleta lá na Austrália, por aquele movimento das asas que ela faz, que parece ser nada, pode causar uma tempestade do outro lado da face da Terra, por causa dessa interligação. Essa interligação pode ser dada, como você disse lá, de mente, corpo, espírito, através de coisas no campo da espiritualidade. Eu não sou um corpo tendo uma experiência no mundo, mas eu sou um espírito tendo uma experiência corporal, ou pode se dar na área das energias, que a física quântica vai estudar. Eles vão dizer que essas energias não são tão mensuráveis, como nós podemos mensurar a velocidade de um carro, como nós podemos mensurar uma energia cinética, uma energia gravitacional, mas elas existem. E existem, elas se confluem e elas estabelecem o destino da humanidade. Mais ou menos, Sérgio, daria numa comparação grosseira para entender a física quântica, entendendo a nossa internet, a nossa rede social. Nós existimos por si só.
Eu existo, você existe, o Antônio, o Aníbal, estou vendo a Celina, a Elisângela. Nós existimos, nós temos a nossa existência, a nossa persona, a nossa personalidade, as nossas capacidades. Mas, pela internet, nós nos conectamos de tal maneira que a minha existência não existe por si só, sozinha, mas depende da sua existência. Na área da economia está mais que provado. Se a China vai mal, se os Estados Unidos economicamente vão mal, nós estamos no Brasil. Eu estou em São Bernardo do Campo, alguns estão em São Paulo, outros em outras cidades do ABC, o mundo vai mal por causa dessa globalização. Essa globalização é como se fosse a física quântica, nos laços, porque globalização, por exemplo, pegue meio quilo de globalização. Não tem como. 70 centímetros de globalização. Que cor tem a globalização? Que cheiro tem? Você fala, mulher, mas se não tem cheiro, não tem cor, não tem peso, mas existe. E é o que estabelece a economia do mundo hoje. Bolsa de valor em São Paulo já caiu por causa de escândalo que teve nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos pode cair alguma coisa por causa de escândalo que teve na China. Então, nós estamos interligados. A prova disso é o que nós passamos na pandemia, que é uma epidemia que atingiu o mundo inteiro, atingiu na economia, atingiu na saúde. Portanto, essa física quântica vai dizer que nós não existimos por si só. Que aquilo que eu percebo fisicamente, materialmente, e o que eu percebo está em 3 dimensões, largura, altura e profundidade, não são suficientes para poder entender a grandeza do universo. Que existe algo mais do que isso. E esse mais do que isso, e aí vai, alguns vão chamar esse algo a mais de espiritualidade, de Deus, e aí. Mas muitos físicos quânticos vão chamar de física quântica, que é esses laços invisíveis que nos unem, que regem o universo, que muitas vezes traçam o nosso destino e que faz a história do próprio mundo. Inclusive, existem teorias que falam da influência do pensamento até nas células, né? Até vamos dizer assim, no DNA, né? E o DNA hoje não, tem uma teoria que diz aí que o DNA não é determinante, né? E é muito mais você consegue, inclusive, com os pensamentos, com isso, alterar essas. É uma teoria muito maluca aí que não dá para discutir. Isso é, na área da ciência, ainda uma possibilidade. Na área da espiritualidade, a gente entende que é uma certeza que altera, mas na área da ciência é uma possibilidade a ser estudada, mas muito forte, e tem pessoas que defendem realmente isso, que é capaz de alterar. O nosso pensamento é energia, energia é força, e força é vida. Não te interrompendo, o Davi ele queria fazer uma pergunta. Eu acho que esse tema é tema para uma outra live, né? Trazer um físico para falar da física quântica. Oi, Davi. A Mária também parece que tem uma pergunta aí, né? O Davi levantou uma mão, não sei o que ele quer fazer. Por favor, desliguem só um falando, porque a gente a pergunta do Sérgio eu quase não ouvi nada. Né? Alguém está com o telefone ligado? Acho que é Aníbal, por favor. A gente não consegue ouvir. Tem um microfone que está ligado e tem um. O Davi está presente, não? Bom, o Davi não deve estar nos ouvindo. Tem mais alguma pergunta de alguém? Não, é só se apresentar.
Eu acho que não, pelo jeito não tem pergunta. Ah, sim, a Rosalina levantou a mão. Fala, Rosalina. Além de levantar a mão, tem que abrir o microfone. Eu acho que está tendo alguma dificuldade na comunicação aí, mas aí tem um outro lado aí que nós temos um compromisso aí com o Camolese, né? E ele tem muitas ocupações. A Rosalina vai fazer a pergunta? Seria o seguinte, no começo de uma frase, tem um café aqui perto de casa e tem uma tabuleta lá. Como que é? Não tenha vontade, você tem vontade de tomar não está com vontade de tomar um café, essa propaganda que eles colocaram. E eu acho bem negativa, né? Ou será uma jogada muito inteligente, porque ele colocou não na frente, a pessoa vai ficar assim, propensa a entrar e tomar um cafezinho. Exatamente assim, não quer tomar um café? Eu achei estranho. E ele tem vendido, Rosalina, possivelmente mais café depois que colocou a plaquinha. Porque a gente tira o não e sobra o quê? Tem vontade de colocar o café? Isso é propaganda, chamada subliminar. Ele sabe, porque ele colocou o principal, que é o café. Na hora que lê a plaquinha, você não quer tomar um café, no que a gente pensa? Num suco de melancia ou no café? No café. E depois da plaquinha, ele está vendendo mais café, mesmo que fale para não tomá-lo. Então, na verdade, é válido. Em termos de propaganda, vale. Então, muito, tá muito. Bom, o pessoal, a gente sabe, o Camolese é uma pessoa extremamente ocupada e nós temos aí um compromisso com ele. E antes de passar a palavra aí para o Aníbal encerrar, Camolese, eu gostaria de coração agradecer a mensagem que você deixou para a gente, a mensagem que você passou para o nosso pessoal, e agradecer em nome da diretoria da ABAP, de coração mesmo. Olha, eu acho que essa é só a primeira de muitas palestras que nós vamos te procurar. Tenha certeza disso. Muito obrigado, Camolese. Aníbal. Bom, do nosso lado, vamos agradecer ao pessoal que participou e àqueles que depois vão ver o vídeo, né? E agradecemos ao Camolese, que eu já conheço ele já de longa data, já participei de um curso com ele. Muito obrigado e tenha muita paz e que a saúde retorne aí para que a sua voz aí encante aí o Brasil de um modo geral. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço todo o carinho, muito obrigado. Espero que a gente esteja um dia todos, que a nossa próxima palestra seja ao vivo, no sentido de estarmos todos juntos presencialmente. E com certeza nada substitui a presença, o olhar, a energia de cada um. Muito obrigado, agradeço imensamente. Foi uma honra.